Aos 44 anos, véspera de 45 anos, na Sogil, desde 1991, Fabiano Rocha Isabel, diretor-geral da empresa, recebe agora, nesta semana, o Prêmio Destaque da Aldeia no segmento de transportes. Fabiano, o que é transportes na tua vida? Olha, Silvestre, transporte eu posso dizer que é tudo, né? Minha vida, ela iniciou aqui na empresa lá em 91, iniciei aqui como office boy, tive várias carreiras aqui internas, né? Passei depois para escriturário, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, depois tive a oportunidade de ser o contador da empresa quando já estava formado, que é uma das minhas formações, né? Ciências contábeis. Depois tive a oportunidade de ser supervisor administrativo e financeiro, gerente financeiro, e agora, mais recentemente, em 2010, assumi a direção geral aqui na empresa, num chamamento do nosso conselho, numa missão de reestruturar algumas questões que nós precisávamos fazer dentro do nosso negócio para enfrentar um novo momento que a empresa vinha vivendo, essas mudanças que envolvem o avanço dos aplicativos, uma mudança de mercado, uma mudança de cultura do deslocamento das pessoas, e a gente precisava fazer uma reestruturação no negócio. Então, aceitei o desafio, que é o que para mim é muito importante, me movimentar por desafio, por novas estruturas, mudanças nos negócios, e estou aqui até hoje, né, desde 2010 na direção geral. Tu começaste como office boy na empresa, obviamente que passaste por diversos cargos, e hoje tu te reporta ao conselho administrativo da empresa, que tem o Sérgio Pereira e o Teiga Júnior no comando. Mas abaixo de ti estão 900 pessoas aproximadamente e 300 ônibus que tu tens que fazer a gestão deles. Qual é o tamanho dessa responsabilidade, Fabiano? A responsabilidade é enorme, né? A gente tem aqui, como eu digo, nosso negócio funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então não existe descanso aqui. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós movimentamos a vida das pessoas. Então nossos clientes lá fora, quando eles vão ao ponto do ônibus, se deslocam para o seu dia a dia, no sentido de ir ao trabalho, ao médico, enfim, na sua rotina, eles esperam, né, ter de nós a condição que nós estamos colocando a eles, que é de prestar um serviço de qualidade, um serviço de excelência. E internamente nós temos uma preocupação muito grande, a nossa retaguarda, a nossa organização interna, ela é muito precisa nesse sentido, porque nós sabemos que a entrega do nosso serviço passa por uma retaguarda, por um processo interno que funcione bem. E internamente a gente busca isso a todo dia, enfim, a todo momento, para poder entregar para o nosso cliente lá fora. E é uma responsabilidade muito grande trabalhar com essas mais de 900 pessoas que hoje a gente tem no nosso quadro diretivo, né? Gerando aí emprego, gerando renda e auxiliando no sustento de várias famílias que se movimentam através do nosso negócio aqui na empresa. Tu tens a formação de contador e no direito. Para gerir uma empresa de transportes, obviamente se esperava encontrar um administrador de empresas, um engenheiro de tráfego, alguma coisa do gênero muito ligada a isso. No que ser contador e advogado contribuem no teu dia a dia? Olha, Silvestre, eu costumo dizer que a escola da vida me qualificou, né, para esse momento. Eu trabalhei com várias pessoas aqui durante a minha estada aqui no quadro funcional da Sogil, né? Então, desde quando eu entrei aqui operando como office boy, eu sempre busquei entender o negócio e algo que eu acho que nos auxilia muito para que a gente possa construir soluções é nós nos colocarmos no lugar do dono do negócio. Então, pensar com a cabeça de quem é dono é completamente diferente de pensar com a cabeça de quem está prestando um serviço. O nível de preocupação ele aumenta por demais, né? A gente sabe que isso é extremamente importante ao final para a entrega de um resultado. E a minha formação em contábeis e direito auxiliam demais, porque são
duas escalas para uma tomada de decisão fundamentais, né? Que é tu saber gerir os recursos e colocar isso dentro de um contexto, né, de um país como o nosso, que tem milhares de leis que as empresas precisam seguir, e isso auxilia demais quando tu vai tomar uma decisão, porque tu já sabe o caminho, tu já conhece do reflexo, tu consegue contextualizar aquilo num processo mais organizado e buscar a melhor alternativa para aquela situação concreta que tu está inserido. Agora tu é um cara que gosta de números, sinal que não fugiu da aula de matemática. Não. Tu sabe que ciência exata para mim ela é fundamental, né? E coisas que eu digo, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas qual é o segredo disso? A matemática é uma ciência exata. Então, frases que a gente pode ler facilmente aí em vários escritores, em vários pensadores sobre o tema, mas que para mim são lógica, né? A matemática é lógica. Não tem como ter resultados diferentes praticando as mesmas coisas. Então, se tu quer ter resultados diferentes, tu precisa praticar e ter situações diferentes. Então, a gente no dia a dia opera com essa lógica o tempo todo. Então, independentemente de estar aqui ou não, aonde que a gente estiver, para que a gente possa ter resultados diferentes, a gente tem que praticar coisas diferentes. E a matemática, a ciência exata, ela é fundamental nesse sentido. A gente precisa trabalhar com ela, né, e entender de que não dá para brigar com o número, né? Se o número está te mostrando algo, ele serve para isso, exatamente. O indicativo daquilo que tu está percebendo ali, colocando na tua frente, ele não pode ser questionado sob pena de tu, ao final, não conseguir entregar o que tu está buscando entregar. Agora, tu convive com a área de transportes desde 1991. Para a gente não ficar preso tanto a Sogil, o que mudou desde então até agora na área de transportes como um todo? Eu também sou presidente do CETEG, então o Sindicato dos Transportadores do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho uma responsabilidade muito grande, que é estar à frente desse sindicato, que dentro do Estado tem um protagonismo referencial, né, no sentido de trabalhar as relações da classe empresarial frente às negociações, sejam com o governo ou seja com os trabalhadores, com a classe trabalhadora. O transporte vem passando por uma transformação muito profunda nos últimos, basicamente, 8 anos, né? A gente teve uma mudança radical lá em 2013, com o Vem para as Ruas, com aqueles movimentos sociais que hoje, passado um tempo... Político e econômico de parte do governo federal. Hoje, passado um tempo, a gente entende de que por trás daquilo existiam outros interesses, mas que movimentaram, né, o nosso segmento e que através dele propiciou um avanço de novas alternativas como o transporte por aplicativos. Isso vem movimentando o nosso segmento de forma muito forte. O avanço do processo de crise que o país acabou inserido e o aumento pela informalidade, né, nos postos de trabalho também foi um fator determinante para que o momento que a gente vive hoje seja um momento delicado, um momento onde as empresas precisam buscar alternativas internas dentro do seu escopo de negócio para entender de que aquele mercado que no passado nós tínhamos, hoje nós não temos mais. E diante disso precisam fazer modificações, reestruturar o seu quadro, reorganizar os seus negócios para que essa estrutura toda caiba dentro desse novo tamanho de mercado, sob pena de que não vão conseguir sobreviver por muito tempo. E a gente vem fazendo isso, né, no segmento, trabalhando isso para que o nosso corpo de empresas entenda que nós precisamos avançar e mudar nessa condição para oferecer para o nosso cliente lá fora um serviço com maior qualidade, que ele possa ter uma condição de precisão quando ele vai à parada de ônibus. Então, o aplicativo com a localização dos sistemas de transporte ele é fundamental, saber se o seu coletivo está se aproximando, se ele está chegando, gerar informação para que a gente possa ter uma interlocução com o nosso cliente de forma mais rápida, de forma mais estreita, para que então ele consiga entender e perceber de que o nosso serviço também é um serviço de qualidade, que ele entrega para a sociedade, né, um serviço
com muito boa qualidade e que vai além daquilo que a gente enxerga no transporte por aplicativos, porque ele não tem limite de dia, não tem limite de horário, não tem limite de extensão, ou seja, é um transporte público para a sociedade de um modo geral, e quando a gente pensa em transporte, a gente precisa pensar na coletividade. Tu falaste antes em tamanho do negócio, algo que se modificou bastante nos últimos anos em função da crise e da entrada, por exemplo, dos aplicativos. Sim. Houve uma queda de 10 a 15% no número de passageiros por aí. Isso impactou de que forma dentro das empresas, de forma direta, Fabiano? Na verdade, assim, esse número ele é um pouco maior, né? Nós tivemos uma queda de em torno de quase 25% no volume de passageiros se nós contarmos o período de 2010 para cá. Isso é uma mudança muito forte, isso é um quarto do tamanho de negócio. Então, isso impactou diretamente na necessidade interna das empresas de readaptação do seu tamanho. Então, isso passa por uma mudança nas estruturas de rede, isso passa por uma reorganização nas áreas internas, né, as áreas de apoio, seja a área que a gente esteja falando, mas as empresas precisaram se readaptar a uma nova condição de mercado, precisaram demitir, obviamente. Nós tivemos aí, de um modo geral, na região metropolitana, uma redução nos quadros das empresas de aproximadamente quase 20%. Porque a mão de obra pesa muito nessa estrutura de custo, praticamente 50% do custo do transporte coletivo hoje está agregado em cima da mão de obra. Então, essas mudanças elas levaram a uma necessidade interna de adaptação para que a gente, ao final, pudesse entregar aquilo que o nosso mapa estratégico e os mapas das empresas colocam, que é um serviço de qualidade, um serviço com conforto, com segurança, mas também garantindo o resultado ao final para o acionista, para que ele possa manter os postos de trabalho e gerar riqueza para cada uma das cidades que estão inseridas. Tomando, por exemplo, a Sogil, que depois de 5 anos, se não me engano, voltou a investir e fez a aquisição agora de novos ônibus. Esse quadro está mudando para melhor? Eu diria que o quadro ele se estabilizou, né? A gente tem pequenas oscilações ainda no volume de passageiros, mas é algo que dá para se controlar internamente com a estrutura que as empresas todas elas têm. Eu não tenho como precisar hoje se esse quadro ele acelera um processo de mudança. O país vem pedalando, vamos dizer assim, nesse aspecto há algum tempo, né? Então a economia ela não deslancha, né? E a economia não deslanchando, nós dependemos muito do emprego formal, com a aquisição de vale transporte para o deslocamento dos seus funcionários, né, dos funcionários das empresas. Então a economia não deslanchando, isso vai fazendo com que o processo se torne mais lento. E normalmente numa cadeia produtiva, os serviços é a última área, né, a movimentar a economia. Primeiro a gente tem a indústria movimentando, depois o comércio, e os serviços ele vem a reboque nessa condição. Então eu não tenho como precisar hoje se nós vamos ter uma grande mudança nesse atual cenário. O que nós estamos fazendo? Nós estamos preparados para atender o mercado de acordo com aquilo que o mercado se colocar, né? Naquilo que ele sinalizar. Nós entendemos que não dá para brigar com isso, né? Nós viemos aí trabalhando no sentido de entregar para o nosso usuário, o nosso cliente, um serviço de maior qualidade, com pontualidade, com conforto, com segurança, com precisão na informação, e isso a gente vem trabalhando, né, internamente com o nosso quadro de colaboradores para fazer com que eles entreguem para o nosso cliente lá fora uma condição melhor de serviço para o seu deslocamento dia a dia. E a gente contempla, obviamente, um dos fatores aí é o equipamento. Então, esse ano especificamente nós fizemos uma renovação com 19 veículos, vocês participaram aqui da entrega. Nós estamos trabalhando e projetando para o próximo ano uma nova renovação de frota, porque entendemos que o equipamento é um dos componentes necessários para poder entregar um serviço de qualidade para o usuário lá fora. E o mercado, de um modo geral, vem se organizando nesse sentido também, né? Nós temos outras empresas que também vêm trabalhando nesse aspecto, mas eu poderia te dizer que com certeza a Sogil ela largou na frente quando lá em 2010 começou a fazer esse processo de modificação interna da sua estrutura.
Fabiano, quem é Fabiano Rocha Isabel? De onde vem, para onde vai? Fabiano Rocha Isabel é uma pessoa simples, né? Uma pessoa que vem de uma família humilde, uma família que precisou ao longo desse tempo abrir mão de muitas coisas para poder conquistar outras. Genuinamente gravataíense? Genuinamente gravataíense, nasci no hospital aqui de Gravataí. O meu médico o obstetra na época lá era o Dr. Torres, que se não me engano também é um dos agraciados, e sou um trabalhador, uma pessoa simples, uma pessoa de costumes simples, que conversa muito, que gosta muito do diálogo, que diz o que tem que dizer quando precisa ser dito, que é racional na tomada de decisões, mas que também é emocional quando precisa ser. Uma pessoa dedicada à família, uma pessoa que ama a sua esposa, que ama os seus filhos, que entrega tudo aquilo que busca fazer com a maior disposição possível, né? E de um coração enorme, porque eu acredito que tudo aquilo que é feito com amor, com entrega, com dedicação, que a gente faz com prazer, a gente faz bem. Não tem como tu envolver todos esses sentimentos e entregar algo ao final que não seja positivo. Então, eu tenho uma frase que me anda comigo durante muito tempo, que é: não existe limites para aquilo que tu busca fazer. Se a gente trabalha isso no nosso interior e se a gente entende que é possível, vai atrás que será possível. Então, trabalhar isso de forma incessante para o alcance dos seus resultados, dos seus objetivos, daquilo que a gente pensa no dia a dia, é fundamental e é algo que me move todos os dias de manhã quando eu acordo. Eu agradeço a Deus por ter me dado mais um dia de vida, por ter me dado mais uma oportunidade de desenvolver aquilo que eu amo fazer, né? E por estar junto das pessoas que me rodeiam, que me cercam e que eu amo de paixão. Casado com a dona Letícia, pai de 4 filhos, 3 meninas, aliás, uma menina e 3 meninos. Sim. Como é que tu divide o tempo? Surgiu que deve ser um tempo bastante largo dentro do teu dia a dia e família. Tempo, eu digo que é algo que as pessoas muito reclamam do tempo, né? E o tempo ele é igual para todo mundo. Então, o dia tem 24 horas para todo mundo. Mesmo tempo que eu tenho, todas as pessoas aí têm. E a gente precisa aprender a fazer isso. Não é algo simples, mas é algo que ao final, se a gente entende que o dia tem 24 horas, tu vai encontrar tempo para tudo. Eu tenho uma dedicação muito grande, obviamente, ao trabalho, mas eu busco equilibrar essas relações, porque é fundamental tu ter o equilíbrio, tu ter a entrega na tua família, tu ter a dedicação com a tua esposa, com os teus filhos. Eu busco estar sempre próximo de todos eles, né? Eu tenho 2 filhos que não moram comigo, mas que casualmente nesse final de semana estavam comigo, passaram o domingo inteiro e juntos a gente ficou lá conversando, batendo papo, falando da vida, porque é importante a gente estar próximo de todos, né? E tempo a gente encontra. Então a gente precisa dividir o tempo, organizar o tempo. Eu não perco muito tempo com coisas que não vão agregar muito na minha vida. Eu não tenho o hábito de ficar pendurado no celular como muitas pessoas têm. Acho que isso é um grande problema que nós estamos passando nesses anos aí, que é a dependência, né, da informação, do celular. Isso é importante, mas ela precisa ser bem dosada, porque ela, ao mesmo tempo que é muito maluco isso, ele aproxima as pessoas, ele afasta. Porque às vezes numa sala tu vê 4, 5 pessoas que poderiam estar conversando, estão mexendo no celular, fazendo sei lá o que e perdendo tempo precioso de troca, de conversa. Eu prezo muito por essa relação olho no olho, por estar presente, por conversar, e isso eu venho buscando fazer na minha família o tempo todo. Fabiano é um sujeito de hábitos simples, gosta do churrasco, da boa bebida? Gosto, Fabiano, eu não tenho muitos hábitos de beber bebidas alcoólicas, né? Mas assim, o que eu gosto é um vinho, eu tomo um vinho, eu gosto do churrasco, mas prefiro peixe. Tu é um gaúcho que vai dizer isso. Eu gosto da carne, obviamente, não tem dúvida disso, gosto do churrasco,
mas no meu cardápio, se eu puder colocar ali num nível de escolha, eu prefiro um peixe. Mas não é pescador? Não sou pescador, não. Quantas vezes tira férias por ano, Fabiano? Tia, nem dá para dizer que é férias, né? A gente, quando assume um compromisso como esse, a gente não tem mais a condição que tinha no passado de tirar 20, 30 dias de férias. Isso vira uma utopia, isso acaba não acontecendo. Mas eu tiro várias vezes, eu saio durante vários períodos durante o ano, porque entendo que é importante tu oxigenar, é importante tu se desligar dos negócios em determinados momentos, para que tu possa sair, voltar renovado, voltar com as baterias recarregadas, para conseguir enfrentar o dia a dia. Eu te diria que de 3 a 4 períodos por ano eu fraciono aí uma saída de 5, 6 dias, né, ajustando ali os finais de semana também no meio. Essa oxigenação aí se dá no Rio de Janeiro, em Paris, aonde? Essa oxigenação se dá onde se tem vontade, né? Eu acho que independentemente de onde tu vai, se tu tá com as pessoas certas, com a companhia certa, no momento certo, tudo fica bom. Como eu disse, eu tenho uma condição de hábitos muito simples. Obviamente que a gente gosta das coisas boas, isso é inegável, mas não é o fato de tu estar no Rio, como tu falaste, no Rio ou em Paris ou em qualquer outra cidade, que vai te tornar mais feliz ou menos feliz. Muitas vezes a gente é feliz na beira do Rio Gravataí, né? Como muitas vezes eu, quando era pequeno, ia ali, né? Eu abria algo que eu fazia, eu sentava ali na beira do Rio Gravataí. Quem conhece aqui, próximo ao Caça e Pesca, do lado da Riopel, tem um espacinho ali. Eu sentava ali, ficava olhando para o rio, ficava pensando as coisas da minha vida, né? Planejando o que poderia acontecer, jogando pedra no rio. E eu era feliz. Então, a felicidade, ela não está atrelada às coisas que tu tens, ela está atrelada ao teu estado de espírito. Então, se internamente tu está de bem contigo mesmo, se tu está confiante, se tu tem fé, se tu tem Deus dentro de ti, se tu tem Jesus no coração, as coisas, elas tudo se torna bom. Talvez aquela situação mais complicada e mais difícil, tu vai entender que ela é apenas um estágio para tu poder chegar em algo melhor ali na frente. Tu está sendo capacitado e melhorado para poder ter um estágio ali na frente também. Tu é um homem religioso, Fabiano? Muito. Eu frequento a igreja evangélica, sou batizado na igreja evangélica, entendo que é fundamental cada um de nós, e respeito todas as culturas religiosas que cada um tem, né, as suas crenças, mas eu creio que é fundamental tu terem algo que te equilibra, que te completa, que está junto contigo, que é ter Deus na tua vida. Então eu sigo isso, frequento os cultos, estou sempre lá presente, se não na quinta e no domingo, mas vou lá fazer a minha adoração, a minha entrega, porque eu entendo que é fundamental tu ter Deus no teu coração. Isso te traz paz de espírito, isso te traz equilíbrio, isso te traz uma certeza que muitas vezes tu nem sabe de onde vem. E muitas vezes as pessoas perguntam para mim, mas como é que tu chegou a essa conclusão? Por que tu acredita nisso? Eu acredito porque eu acredito. Tá, mas e o que certeza a gente nunca tem de nada, né? Se a gente tem fé e se a gente tem a palavra, a gente tem tudo na vida. Onde é que o Fabiano quer chegar? Quais são os objetivos pessoais? Quais são os teus objetivos? Tia, tu sabe que várias vezes me fazem essa pergunta e eu fico sem resposta, porque se tu me perguntasse isso há 4, 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, eu não saberia te dizer. Eu não sou uma pessoa que faz grandes planos, né? Eu sou uma pessoa que olha para o futuro, que olha para o horizonte e vem adaptando a minha vida de acordo a aquilo que eu percebo que vem acontecendo. Eu não imaginaria que te diria isso, mas há 6 anos atrás, quando eu assumi a presidência do CETEGS, eu não imaginava que isso podia acontecer. Lá em 2010, quando eu assumi a direção geral da Sogil, eu também não imaginava que isso podia acontecer. Eu sabia que eu tinha algo guardado para mim,
e que eu teria uma condição diferente da que eu estava naquele momento. Mas eu não sabia o que. E trabalhava para isso, mas também não sabia o que. E isso é um exercício de fé. Eu, no meu campo particular, eu venho trabalhando algumas questões aí internamente com a nossa família, com a minha família especificamente, mas vou me reservar o direito aqui de não abrir isso, porque eu acho que é uma questão de foro íntimo, mas são planos internos que eu tenho e que eu tenho certeza que na hora certa isso vai acontecer e isso vai acabar se tornando público, mas eu sou uma pessoa de sonhos muito simples, né? Eu acho que Deus é muito generoso comigo, porque me entrega talvez muito mais do que eu algum dia pudesse imaginar ter, e entrega muito mais do que aquilo que realmente eu peço. Nesta semana, na quinta-feira, homenagem na Câmara de Vereadores de Gravataí, como destaque da aldeia na área de transportes. Olhando para ali, Fabiano, Sim. Tu és um homem, um profissional de sucesso? Olha, eu até meio prepotente eu dizer isso, mas se fui reconhecido pelo Prêmio Destaque da Aldeia, tenho dúvida que sim, né? Por tudo aquilo que venho ao longo do tempo fazendo, por tudo aquilo que eu venho entregando, por toda a dedicação, por toda essa história que está sendo contada aqui, né? Através dessa entrevista, eu tenho convicção de que sou uma pessoa de sucesso e que muitas coisas estão guardadas para mim aí no futuro ainda. Muito obrigado por receber a gente aqui.